Bom, hoje eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre a magia, tá? A magia e elementais. Eu não sei se vocês sabem, mas a magia, ela tem uma forte influência nos elementos, tá? Elementos que eu digo são os elementos fogo, água, terra e ar. E o elemento final, que é o espírito. São 5 elementos, não são 4 elementos. São 5 elementos da magia, tá? O espírito é aquele que está atuando. No caso, eu estou atuando em forma espiritual. A minha alma, eu, espírito, estou atuando sobre os elementos nos meus desejos do que eu quero fazer. Porque, querendo ou não, tem algumas pessoas que não concordam. São de religiões, tá? Entendam o seguinte, gente. Religiões, atuações da magia, nunca é igual uma com a outra. Sempre vai ter alguém que vai dizer que o teu tá errado e o dele tá certo. Não existe isso. O que existe é a atuação dando certo. É a situação da magia tendo resultados. Isso sim, isso que importa. O que o outro fala ou deixa de falar, não importa. Não é do interesse dele e também não é do seu interesse querer saber de que forma que ele faz. Todo o processo, até das magias afros, existe uma combinação na hora de um ritual. Vocês podem perceber como o fogo sempre está em constante movimento na hora dos rituais. Seja ela da magia branca ou seja ela da magia negra, magia esquerda. Se não são tochas ou fogueiras, são velas, muitas velas espalhadas, porque o fogo, o elemento fogo, ele está presente. Ou então em alguns lugares de atuações da magia, como os terreiros, por exemplo, firma-se o pé no chão, sem calçado, sem nada, para o contato direto com a terra. Tem templos que, como pisos de azulejos ou coisa assim, não é direto com a terra. Eles costumam a pegar terras e espalhar dentro dos terrenos, desse local, desse ambiente, porque ele não tem um local aberto, onde ele tem esse contato direto com a terra, o elemento. Então eles costumam espalhar essas terras ou areias nesses lugares, colocam ali para ter o contato com os pés, porque é como se fosse nós somos um condutor de energia, Então, ao pisar diretamente na terra, por exemplo, você está banindo também forças negativas de vocês. Vocês deitando numa grama, por exemplo, vocês também estão purificando a alma de cada um de nós. Vocês esquecem que vocês são almas, vocês são espíritos, não é só corpo não. Vocês esquecem que vocês são espíritos. E o espírito precisa de condutores de energia. Os espíritos precisam de uma filtração na energia dele. Então, abraçando uma árvore, por exemplo, vocês também estão tirando e pedindo com que essas forças naturais venham e te purifiquem e te revitalizem. Então, a magia faz toda parte dos elementos da natureza. A natureza é por si própria uma poderosa fonte de energia. Existe lá, existe os terreiros de Quimbanda, por exemplo, de qual eu respeito, já frequentei, sei como é que é as atuações lá dentro, que eles têm o costume, sempre teve, de fazer sacrifícios de animais para entregar o egé. O egé é o sangue, que é o sangue vital, são fluidos vitais. O sangue é um fluido de energia, um condutor muito poderoso,
muito forte para a magia. Porém, tá? Porém, não é essencial. Entendam isso. O sangue não é um elemento tão essencial para um ritual de magia, porque nem todas as entidades ou campo espiritual, seja ele até da esquerda, necessita-se de utilizar o poder do sangue. Muita magia é feita sem mesmo ter o sacrifício dos animais. Por isso o satanismo, o luciferianismo, quem estuda a fundo vai ver que eles condenam a atuação de cortes, tá? Eu estou dizendo o satanismo raiz, não estou falando da quimbanda luciferiana, tá? Porque eles misturaram a quimbanda com o luciferianismo e continuam atuando da mesma forma, porém cultuando a trindade luciferiana, que é Lúcifer, Astaroth e Beelzebub, né? Então eles continuam com os seus mesmos métodos. Já o satanismo raiz, estou dizendo satanismo raiz, não são utilizados sacrifícios de animais. A filosofia, o método do satanismo ensinar ao ser humano a magia é mostrar a cada um de nós que nós temos a nossa própria divindade em nossas almas, em nosso espírito. Portanto, não precisamos atuar com rituais de sacrifícios, cortando ou degolando o animal, para extrair essa potente energia. Algumas das entidades utilizam, algumas dessas Exus ou guardiões utilizam as forças dessas energias, desse sangue, para certas magias que nem sempre dão resultados. Porque eu sei, e eu tenho absoluta certeza de que quem está vendo esse vídeo, quem for ver esse vídeo, já pediu trabalho, sabe o que eu estou dizendo. Existem pessoas que vai lá, pede uma magia de amarração, por exemplo, tá? Ou pede uma magia de morte para uma pessoa, em que há um sacrifício de um animal grande. O tata da casa, o pai da casa vai, joga ou incorpora, e segundo a entidade que está incorporado nele, diz que tem que haver uma entrega de um sacrifício de um animal de 4 patas grande, preto, um bode, ou um boi, ou algo assim. Tem gente que mata gato, tem gente que mata cachorro, faz essas coisas aí, tá? E aí essas pessoas compreendem, tá? Não sei se realmente naquele momento era um guardião puro, um Exu de verdade, ou se é um Egum, ou até mesmo um Quiumba, pedindo isso para os seus próprios benefícios espirituais, né? Aí a pessoa vai lá e mata, sacrifica o animal, joga todo o egé, todo aquele sangue dentro de um alguidar ou dentro de algum recipiente. Muitos deles colocam para misturar com cachaça e servem aos consulentes da casa. Alguns médiums, não são todos que podem beber isso aí, tá? Que estão ali na casa para tomar, para dar o axé, tomando aquele sangue misturado com a cachaça, tá? Com a bebida alcoólica, para tirar, quebrar um pouco do gosto ali, do cheiro de ferrugem, né? De ferro. Então, e com isso eles acreditam que realmente esse processo magístico vai realizar o desejo. Então lá é posto o nome da pessoa desejada para acontecer com ela, com a foto ou algum objeto pessoal dela. Então aí é feito todo um cenário, feito todo aquele ritual que eles fazem, e acabou a cerimônia. Junta, às vezes pegam a carne, utilizando desse animal. Muitos utilizam essa carne para até mesmo fazer doações, ou até mesmo eles mesmos fazer um churrasco ali, algo, e distribuir para
os consulentes, os pessoais da casa ali, né? Eles pegam um dia, um final de semana, pega aquela carne, aquele bode, ou sei lá, daquele novilho, algo assim, e entrega. Não jogam aí largado, tá? E que passado o tempo, passam-lhe dias, passam-lhe meses, passa um ano, e a pessoa com o qual foi pedido a magia lá, continua lá de boa, ou então não voltou para aquela pessoa. Então gasta-se muito dinheiro com essas magias, sacrifica-se um animal que não tinha nada a ver com o barato do negócio, para nada, né? No meu ponto de consciência, eu acho o seguinte, que é uma magia de corte, como já aconteceu comigo, uma magia de corte tem que ser dos extremos de necessidade, né? Um exemplo eu dou. Eu já tive riscos de vida, já estava com riscos de vida muitos anos atrás, em que o tata da casa, o pai da casa, ele falou para mim que há que ser dado uma vida a troco de outra vida. Aí sim, né? Não foi para mim trazer ninguém, não foi para mim conquistar poder de dinheiro, não foi para a minha saúde ou a minha vivência, a minha sobrevivência, para a minha sobrevivência. Então foi dado animais para ele fazer o corte, e foi dado esse egé em troca do que foi pedido para mim, né? Que no caso foi para me destruir. Aí eu concordo perfeitamente que é escolhida uma vida de um animal em troca de uma vida do ser humano, que aliás, hoje a vida do animal está sendo mais valiosa do que a de um ser humano. Agora, para utilizar os pobres animais para ego, para trazer amantes ou para vingança, eu já acho isso uma tremenda besteira, e que não há necessidade de matar um animal para isso, porque a magia, ela vem do caráter da pessoa. Entendo que o espírito, principalmente os Exus, eu estou falando dos Exus agora, os Exus não ligam muito para isso, porque eles não necessitam disso. Exu não bebe sangue, Exu não toma cachaça, Exu não fuma, Exu não faz isso. Exus, como outros espíritos além dos Exus, porque não existe só os Exus nos planos espirituais, existe outras linhas espirituais, magos negros, bruxos, tá? Feiticeiros, eguns, quiumbas, é uma variedade imensa, é igual aqui no mundo, igual no nosso plano. Entendam isso. Então vamos dizer que os Exus são como se fossem os soldados dos exércitos, os policiais condecorados, os caras mesmo, sabe? Os profissionais das linhas umbralinas. Então, esses Exus, eles vão muito pelo mérito do atuante da magia. Eles sempre observam o caráter da pessoa, o modo que ele está atuando na magia, e se essa pessoa, na sua ancestralidade com eles ou com outras entidades, deve-se ser ouvida ou atendida diante aos processos de magia, tá? Então, entendam que existem pessoas que com uma vela elas podem derrubar uma pessoa. Elas podem conquistar o que elas querem acendendo uma vela em seus pedidos, porque a força da fé dela ou a força do credo dela é tão grande, tão violenta, que ela pode sim tanto atrair como enviar os seus desejos. Um sacerdote, um mestre luciferiano, ou um mestre satanista, um verdadeiro
verdadeiro mestre satanista, ele não fica expondo as suas atuações nas redes sociais, por exemplo, tá? Ele não fica ensinando, ele não fica colocando o poder do ego material à frente da sua fé, da sua crença. O que ele faz, os mestres mesmo, eles ensinam, eles orientam a vocês como deve ser feito, ou entrar em contato com eles pessoalmente mesmo, né? Ensinando um pouco sobre a história disso, aí sim. Mas esse método que já aconteceu de pessoas ali decorando livros, decorando métodos de magia, de daimons, somente para ensinamentos desse tipo nas redes sociais, isso não significa que ela tenha o dom da espiritualidade. Ela pode ter o dom do conhecimento, de tanto ela estudar sobre aquilo. Mas o dom da magia, o dom dela diante essa força, não existe. E é o que muito acontece hoje aqui nas redes sociais, no canal, por exemplo, de pessoas que expandem seus conhecimentos de forma que elas decoram aquilo, elas estudam, elas leem aquilo para emitir a vocês, e assim as pessoas acreditarem que aquelas pessoas sabem fazer a magia e que na verdade não sabem fazer nada. Influencers é o que mais está tendo hoje. O marketing digital está mudando as caras, tá? Os métodos antigos, quando surgiu o marketing digital, que é a divulgação, é a propaganda nas redes sociais, ela vem trazendo outras visões, outros métodos para convencimento das pessoas. E um desses métodos é uma manipulação visual do que aquilo que elas estão falando ou fazendo. E muitas dessas pessoas gastam-se muito dinheiro para realizar esses tipos de manipulações sensacionalistas nas redes sociais. Isso eu não digo somente do lado de ocultismo, eu digo em outros lados também. Influenciadores são treinados para isso, influenciá-los. Eles têm que convencer a vocês de que o que ele está dizendo é absolutamente correto e que não tem um outro que pode fazer melhor do que ele. Isso é um influenciador. Influenciadores são esses. Então essas são as estratégias. Vou dar um exemplo para vocês. A luta do Bambam com o Popó. Aquilo ali é um extremo do influencer, tá? Eles influenciaram a todos aquele circo, toda aquela coisa que as pessoas falavam, nossa, na hora que o Popó pegar o Bambam ele vai matar o cara de tanto soco. As provocações que o cara fez, ele mesmo disse que aquilo foi tudo marketing, né? E chegou na hora da luta, o que aconteceu? Nada, levou um soquinho lá, parou e finalizou a luta. O cara saiu com muita grana. Os ingressos comprados, pay-per-views, tudo isso, gente. O que é isso? Foi influenciamento, tá? É influenciar as pessoas a acreditarem daquilo que elas estão vendo. Por isso que vocês têm que tomar, mas muitas das pessoas que não tomam cuidado com isso, gente, é por causa de burrice mesmo, tá? É coisa que a pessoa não enxerga o certo do errado. E é uma coisa tão fácil de vocês ver o certo e errado. Gente, né? Qualquer um saberia ali que vamos lá, dar um exemplo para vocês. Qualquer um saberia que o Bambam não tem absolutamente nada a ver com luta. Assim como tem gente ali que não tem nada a ver com política. E assim vai, tá? É influenciar, convencer a pessoa de que ele está certo e que ele sabe mais do que todos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que acompanhar, tem que estudar, tem que
saber bem sobre essas pessoas, tá? Então, para finalizar a parte do sacrifício animal, cada um tem o seu método. Eu só quero dizer a vocês que o satanismo raiz, que o satanismo não é aqui do nosso país, não é do Brasil, tá? O satanismo mesmo é europeu, veio lá de outros países. Eles pregavam esse tipo de magia do método deles e dava certo, né? Como o Crowley, por exemplo, né? Tem outros muitos, a Blavatsky, Madame Blavatsky. Tem muitas pessoas conhecidas da época, desta época, de centenas de anos atrás aí, que atuavam na magia, mas que não utilizavam esse mesmo método e que nós aqui do Brasil utilizamos para ritualísticas. O Brasil, ele obteve, tá, certas crenças vindas da África, tá, certas, porque a Quimbanda mesmo, ela não veio de lá. A Quimbanda foi aqui no Brasil que ela foi criada, a Quimbanda aqui no Brasil, né? Quimbanda Mussum-Mirim, Quimbanda Malay, Quimbanda Nagô. Então se fundiu muitas coisas, né? E muito desses métodos que a Quimbanda utiliza, falando na parte sacrifício, vem de tribais, né? Muito tribalístico isso, né? Entendam que a magia não é voltada, tá? Entendam isso. Para a magia acontecer, ela não é necessariamente pedida sangue em troca. Não é necessariamente pedida isso. Magia, ela pode ser feita de vários tipos de métodos. O importante é você se conectar com o elemental, focar, visualizar e direcionar os seus desejos no ritual e na magia que você está realizando no momento ali, tá? Pois bem, de que forma pode ser feita a manipulação da magia? Tá, entendo que aqui eu não vou ensinar como realizar a magia. Eu vou passar um básico de mais da manipulação de uma magia, tá? Vejam bem, os cristãos, por exemplo, vamos falar dos nossos opostos, do meu oposto, né? O cristão, quando a gente vai fazer uma crisma, né, vai fazer um batismo ou algo assim, até mesmo em algumas religiões dos crentes, o que eles fazem, né? Tem muitos que eles mal sabem, mas eles estão fazendo um ritual de magia. Quando se mergulha alguém no elemento água para batizar, fazendo com que aquela pessoa, a partir de agora você está sobre as águas de Deus lá, purificando a sua alma, vai lá, mergulha, fica, depois solta ele. Aquela pessoa, quando ela volta já com a mente já conectada ao divino, em que ela mesmo se prova, ela mesma se disciplina em direcionar seus desejos e sua entrega de corpo e alma a aquele Deus, tá? Ele agora é do Deus cristão. Então ele se transforma. Não é realmente a força do elemento água que está fazendo. Ela tem por base a conexão com essa energia. Mas é ele, o seu espírito, a sua alma, que ela está sofrendo essa transformação. Porque ele está concentrado nisso, está se direcionando a esse desejo, a essa vontade. Então ele acredita naquele momento em que ele pega e está entregue a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês bem bacana. Não sei se vocês assistiram a série Vikings, por exemplo. Eu adoro as histórias nórdicas, não sei se vocês já entenderam isso, né? Quem me acompanha no canal, mas eu acho muito bacana porque faz todo sentido da parte ancestral antiga, né? Uma parte milenar, né? São mais de 1000 anos que os vikings pisaram aqui no mundo e fizeram muitos estragos, dominaram, né?
Eles eram uma potência muito forte. Então tem uma parte lá da série Viking em que um Rolo, que é o irmão de Ragnar, é entregue, né? Eles foram, eles estavam na Inglaterra e eles queriam fazer um tratado lá com os ingleses lá, para não haver aquela guerra, aquele negócio lá, e que daí o rei, acho que foi o Ela, né? O rei Ela da Nortúmbria, que fazia parte lá daquele país. Ele fez uma proposta: olha, se um dos seus vikings se batizarem a Deus, nós vamos entregar uma parte das terras, coisas para vocês verem. Aí eles, como os nórdicos, né, eles são povos muito devotos a Odin, a Thor, né, a Frey, todos aqueles deuses nórdicos. Para eles isso era uma ofensa. Eu acho que se Ragnar chegasse ali e falasse para eles assim, mata tudo, eles iam pro pau. Mas só que não era a intenção de Ragnar. Não estou dizendo que isso aconteceu na realidade, tá? Eles pegam um pouco do que foi extraído, né, de contos dos ingleses da época que escreveram, que os nórdicos eles não sabiam escrever. Era tudo através de simbologia de runas. Então, através desses frades, né, desses padres antigos, esses monges, eles escreveram em pergaminhos as passagens dos vikings. Então, eles colocam ali nem tudo é real, né? Mas eles colocam ali algo que pode haver todo sentido e o que acontece, né? Vocês vão entender agora. Então, o que aconteceu? Na hora que o Ela, esse rei, né, da Nortúmbria, falou isso, quem se prontificou foi o Rolo, né, que é o irmão de Ragnar. Ele falou, não, eu me batizo. Aí ele ficou muitos lá ficaram indignados Por que ele fez isso? Porque ele queria saber mesmo se existe esse poder. Ele queria ver realmente se existia essa dualidade, essa vibração diferenciada, né, dos cristãos com os nórdicos, né, com os deuses pagãos que eles falavam lá. E aí o Rolo se entregou lá, aí foram lá, todo mundo assistindo, e ele muito assim, né, cabreiro, com que o padre estava ali rezando, falando tudo, aquele ritual, e mergulhou ele na água, e depois ele saiu lá todo molhado. Perguntaram para ele depois o que ele tinha sentido. Ele falou, não sinto nada de diferente. Então, isso para vocês entenderem, que naquele momento, né, a fé dele era outra. A fé dele é voltada ao deuses nórdico, não ao Deus cristão. Mas ele queria saber se realmente essa força, desse poder daquele Deus cristão existia nesse batismo que fazia com que ele mudasse de lado. E ele não mudou de lado. Ele continuou sendo um viking e continuou adorando os deuses nórdicos. Sendo que alguns vikings não foram satisfatórios com a atuação que ele teve. Mas ele fez isso por uma curiosidade. E ele continuou matando, ele continuou saqueando, continuou ferrando com todos os ingleses lá, né? Então, é desta forma que acontece essa mudança numa magia com o divino. Não é uma água ou uma terra, não é um símbolo que se coloca, não é nada disso que faz a pessoa se transformar. É ela por si própria que se conecta nessa transformação e pede para o seu self mesmo que ela deseja isso para ela. Aí é outra coisa. Aí as coisas vão acontecendo. Aí as condições, não só espirituais, como também corpóreas, várias condições começam a se manifestar diante a este novo credo de vida, tá? Então, entendam que os elementos, eles fazem parte de uma conexão, que eles são energias, tá? Então, manipular, essa é uma forma, tá, de uma manipulação de uma energia, é através do seu desejo, é através dos seus desejos, né? É a mesma coisa que
Em nome, vamos lá, você pega um pouco de terra, tá? E você, vamos supor que isso fosse nas épocas antigas em que as pessoas eram ainda incrédulas, não incrédulas, eram ignorantes muito com as coisas, né? Então existiam pessoas que eram feridas por combate ou por algum animal na caçada, então eles pegavam uma planta, por exemplo, e amassava, mastigava aquela planta, sei o que, e passava aquela planta, sendo que existem muitas ervas medicinais potentes que ajudam a fazer um processo de cura. Porém, não era somente aquela erva, como também o poder de cura daquele curandeiro, ou daquele familiar, ou da mãe de um pai, sei lá, a fé dele era tão grande que fazia com que rápido aquela cicatrização acontecesse, sem ao menos ter uma infecção, que nessas épocas não existia nenhum antibiótico. Força elemental. São essas forças que eu também utilizo no meu processo de ritualística, no meu espaço-templo. Eu não há necessidade de ter um sangue animal para fazer. Os resultados acontecem, muitos dos resultados acontecem através dos poderes elementais, tá? E é isso que agora é a última que eu vou passar aqui para vocês, que é a ação real da magia sobre a matéria. Pessoal, aqui ó, tá? Essa parte é muito importante para vocês entenderem. Um pedido de magia, por exemplo, vamos lá. Eu quero fazer um pacto com Lúcifer para eu ficar milionário. Isso já está acabando, né? Poucas pessoas hoje estão pedindo pactos porque elas estão caindo em consciência do que o que elas queriam não é assim que funciona. Porém existe, mas não é da maneira que elas queriam que fosse. É isso que faz com que o ser humano, ou até mesmo o brasileiro, fique um povo conformista. O brasileiro ele é um povo conformista. Eles não acreditam nada daquilo que pode acontecer na hora. Eles querem as coisas para ontem. E é por isso que nós estamos nesta merda que estamos hoje. Com vários problemas. O país está com vários problemas. Desta forma, eles acreditam que a magia ou um pacto não tem os seus efeitos do que ele está pedindo. Mas é claro que não vai ter efeito. Por quê? Porque a magia, ela atua no poder real sobre a matéria. Não é um poder ficção. Não é um poder fictício. É um poder real. Se você, vamos lá, um exemplo eu vou dar. Um cara que ele é um advogado. Tem muita gente profissionais do que fazem, formados, e que não conseguem alavancar, que não conseguem dar os seus passos, e que são profissões que rendem muito dinheiro, proporcionam um poder aquisitivo financeiro muito grande, mas eles não conseguem ter uma carteira de clientes, ou eles não conseguem executar as suas ações, não conseguem finalizar, eles não conseguem defender. Estou dizendo essa parte, tá? Vejam bem, a magia, ela atua no poder real sobre a matéria. Então esse cara, ele tem já uma magia nele, que é a magia de perseverança, tá? A magia de lutar pelo seu ideal. E ele conquistou, ele estudou, se formou e hoje ele é um advogado. Ele pode atuar na sua área em qualquer lugar do país. Perfeito? O que está faltando para ele é algo que acontece com muita gente, que é o tal muitos falam de karmas, outros falam de destino, barreiras, coisas que aconteceram em vidas passadas e coisas assim, tá? Barreiras. E que essas barreiras são espirituais, tá? Uma barreira espiritual ele tem. Ele tem um bloqueio na energia espiritual dele, com que faz com que ele não progrida, que ele não tenha prosperidade naquilo que ele tem. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela é bem orientada, ela vai entender com a inteligência de que se ela faz um pacto, como muitos acham aí, né? Vai cair dinheiro do céu pro cara. Ele vai lá na Mega Sena e vai jogar. Esse é o típico do pensamento
pobre de brasileiro. Pensamento pobre é assim, tá? Eles não querem saber da evolução. Eles querem saber da... Ah, então se o diabo é tão forte assim, eu quero que ele me traga muito dinheiro. Ele vai te trazer dinheiro, conforme a realidade das suas ações. A realidade da sua vida. Não estou falando de fantasias como jogos de azar, por exemplo, tá? Jogos de azar, já disse, jogos de azar. Você tanto pode ganhar, como muita gente aí tá se ferrando no jogo do tigrinho, tem gente se matando, tem gente perdendo tudo o que tinha por causa dos vícios dos jogos de azar, tá? Isso é fraqueza espiritual e Lúcifer não gosta de atuar na vida de pessoas assim. Ele não atua, ele abandona, ele não quer nem saber, ele nem aceita para pacto, tá? Uns falam que é aceito só para ganhar o dinheiro dos otários aí, beleza? Mas tem que ser feito um jogo no oráculo para ver antes se é aceito ou não. Então esse advogado, ele vai lá e faz um pacto. Eu quero um pacto de prosperidade. Vocês não têm que pedir pacto de riqueza, gente. Ai, eu quero ficar rico. Não é qualquer um que pode ser rico, tá? A verdade é essa. Não é qualquer pessoa que pode ser rico. Existem pessoas que elas têm o dom para ser rico. E tem pessoas que elas podem ter uma condição financeira confortável pra caramba para ter sua vida normal, para seguir sua vida. Sua casa própria, um carro, mas isso não é ser rico. Você não precisa ser rico para ter uma casa própria, um carro. Você tem que somente ter planejamento, tem que ter equilíbrio nas suas profissões, na sua profissão. Perfeito? Vamos lá. O cara é um advogado, nós sabemos que essa carreira dá muito dinheiro. Só que ele não alavanca. Faz um pacto com o diabo, faz um pacto lá com Lúcifer, segue, tá? Segue a disciplina de ser um pactuado, que não é só lá fazer a pactuação, fazer o ritual, fazer, beleza, agora eu tô pactuado, agora todas as coisas vão dar certo pra mim. Não. Há sim uma disciplina a seguir. Porra, vai ter a ajuda de algo que você nunca teve, que a tua vida já tá anos estagnada, que não anda, e que agora as coisas vão começar a pegar, tá começando a dar certo, você vai esquecer e tem gente que ainda agradece a Deus, tá? Essa é outra grande merda que as pessoas fazem. E aí a vida desse advogado começa a crescer. Então o que é? É o poder da magia sobre a realidade da matéria. É real. Ele é advogado, ele existe, ele é formado e é real. E o que ele ganha é grande. Agora, você querer fazer, como eu já conheci gente aí, tá? Gastando, juntou um ano aí para conseguir 7 mil, 6 mil reais para fazer um pacto com o Beelzebub, por exemplo, tá? Trabalhando de motorista de frentista, ou de caminhão, ou de coisa assim, e sabe que as condições salariais é aquela. A tabela do que ele ganha é aquela, não vai subir. Não sobe mais do que aquilo. Tá? Não vai. Então, gente, parem de ser ingênuos referente a pactos. Parem de ser ingênuos. Se vocês querem ser rico com demônios, vocês têm que valer a ser rico com demônios. Vocês têm que correr atrás. Vocês têm que ir atrás do que dá mais dinheiro para esse demônio ajudar você a ter. Agora, você fazer pacto sendo Você quer ser um assalariado, ganhar bem no pacto? Faça para fazer concurso, então, para órgão do governo, Polícia Federal, Receita Federal, né? Policial Civil. Esses caras ganham bem, cara. 6 mil reais, 8 mil reais. Tem gente que ganha 12 mil reais, conforme o tempo. Porra, é um bom dinheiro. Com os tempos de hoje, é um puta de um dinheiro. Vocês não concordam comigo? Ah, mas eu não quero. Isso aí é pensar pouco. Então, meu camarada, abra algo para você. Seja você dono do seu próprio negócio, em que você não tenha que receber todo mês aquele quantia, aquele salarinho, descontado, aquele monte de coisa. Não. Trabalhe então para você. Aí sim. Aí Lúcifer vai abrir seus caminhos para que as coisas dê certo na tua vida e carreira. Você vai ter clientes, você vai ter planejamentos no seu dinheiro, tá?
Com o tempo a sua empresa vai ter valor nos lerites, em coisas assim de folhas de pagamento, você vai poder fazer empréstimos, aumentar mais a empresa, não vai inventar de ficar fazendo empréstimo para comprar carrão, para se ostentar, para mostrar para as mulheres, que tem muita gente que se fode por causa disso, querer se ostentar, e não tem um culpa troco, não sabe nem como vai pagar, tá? Isso é a luz do conhecimento. Lúcifer é a luz do conhecimento. Perfeito? Isso vale para a magia também de prosperidade financeira. De prosperidade, tá? Uma magia, uma prosperidade, gente. Entendam que para ser próspero você não precisa ser rico. Entenda isso. As pessoas são muito idiotas, gente. As pessoas são muito... Eu atendo, eu converso com cada pessoa aqui que, olha, dá vontade de xingar, sabe? Dá vontade de mandar tomar no cu, sabe? Ali, na hora que tá escrevendo pra mim, porra, já tive clientes falando assim, mas que adianta fazer magia de prosperidade se eu não vou ser rico? Assim, então tá, então vive nessa vida de merda que você tá e não me incomoda, vai procurar um que fale o que você quer ouvir. Cara, o que tem de gente hoje passando necessidades, é milhões de pessoas passando necessidade, pessoal, que não tem um pingo de prosperidade na vida dela, problemas de saúde, problemas na relação, problemas no trabalho e no emprego. Ela vai arrumar um trabalho, ela consegue arrumar um emprego com o qual ela não tem a sua profissão, não é formada naquilo, ou então não é do conhecimento dela para trabalhar de pedreiro, não desmerecendo, não estou desmerecendo, estou dizendo trabalho árduo, porque a vida de trabalho de pedreiro não é fácil, é trabalho pesado, em que eles ficam lá dispostos ao sol o dia todo, se queimando ali. Chega em casa quebrado, todo ferrado, tudo doído, que mal dá condições nem de, sei lá, conversar com a família, ou com a esposa, ou com os filhos. Fora os riscos que tem de um acidente no trabalho, e que tem muitas e que fazem que não tem nenhum tipo de proteção. Não estou desmerecendo, estou só dizendo a periculosidade desses trabalhos, os perigos de certos trabalhos, e estão ali passando por problemas. Prosperidade, gente, quando se trata de magia de prosperidade, é isso, é num todo, fazer uma harmonia dentro do seu lar, fazer um planejamento de conquistas materiais. Se você é ou não um pedreiro, e você tem a sua formação como um vendedor, por exemplo, só que você não consegue mais nenhum emprego, nenhuma loja, porque o seu perfil não está conseguindo, a magia faz com que isso aconteça. A magia vai fazer com que você, uma hora, vai levar um currículo, vai fazer uma entrevista, e ela vai fazer você cruzar em um local onde tem um gerente ou um RH que vai te escutar e vai abrir essas portas para você. Eu sei disso, gente. Eu sei disso que eu tô falando. Eu sou uma prova viva de muito disso. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Tá? Então, isso são esperanças que se abrem na porta das pessoas. Que ela não vai passar fome, ela não vai passar dificuldade. Ela vai ter condições de, num calor insuportável, comprar um ar-condicionado para a família ter condições de dormir tranquilo, ou ele mesmo dormir tranquilo e acordar descansado durante a noite, porque aqui no nosso país cada dia pior o calor. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, tá? Essas queimadas que teve aí, vai haver retaliação. Vai haver retaliação da natureza nisso que foi feito. Todas as vezes eles fazem isso e todas as vezes acontece alguma merda. Só que dessa vez, esse ano de 2024, foi exagerado. Foi um absurdo o que fizeram. E muitos desses atos de incêndio foram atos políticos. Então, isso é pobreza de espírito. E Lúcifer, o verdadeiro dono deste mundo aqui, o cara que
esse cara que está ali rodeando nos elementais, na bruxaria, com os Exus que são elementais, vocês podem ter certeza, vai acontecer merdas aí que vocês vão ficar de cabelo em pé. Vocês vão levar um choque no que vai acontecer, que não vai ser fácil. Infelizmente. Sabe por que eu falo infelizmente? Porque tem gente que não merece passar pelas desgraças que os outros proporcionam. Tá? Mas essas pessoas que proporcionam as desgraças, vocês podem ter. Pode ter certeza que já tem gente caindo e tem muita gente ainda mais que vai cair. Tem muita gente que já está sofrendo retaliações nos campos espirituais. Estão sendo desmascarados, estão sendo cortados da raiz já as cagadas que eles mesmos fazem ou mentem muito. Perfeito? Gente, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então entendam que a magia, ela é uma força muito poderosa. Ela é uma força que exige muito do campo espiritual, da parte espiritual do magista, da pessoa. E para que uma pessoa execute uma magia, entenda que não é por ódio, não é por desejo eu quero que aquele cara se foda, eu quero fazer que aquela mulher venha rastejando para meus pés, tá? Se isso realmente acontecesse num campo espiritual dele, no normal, da pessoa normal, ele não precisaria pedir auxílio à espiritualidade pagando para fazer uma atuação de amarração, por exemplo. Ele conseguiria. Porém, esse é um método que ele está utilizando com o seu ego, com a sua raiva e com a sua ira. E muitos desses métodos, eles mesmos não enxergam o seu próprio umbigo de ver que o culpado disso tudo foi ele mesmo. Que se ele usasse um pouquinho da inteligência, tá? Se ele usasse um pouquinho da humildade dele, do orgulho, quebrasse, que é o orgulho que fode, ele veria que ele pode consertar isso, sem ao menos ter que ficar pagando. Coisa que é difícil, porque principalmente aqui no ponto do Brasil, os brasileiros são acomodados, são conformistas com as coisas. A vingança, ela é um prato que se come frio, mas ela tem que ser feita uma vingança na pessoa certa e do método certo. Porque se usasse a vingança em algo que não deve para ninguém, é a mesma coisa de você jogar uma luz no espelho. Ela vai refletir em você. Ok? Salve Satã. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.